Em uma manifestação afetuosa, um espermatozoide fecunda um óvulo. Esse óvulo corre e se aloja lá dentro do útero materno. Dali para frente, o corpo da mãe começa a sentir vários desconfortos, dores e mais dores e mais dores. Daqui a pouquinho, nasce uma criança e essa criança começa a chorar. Estar ali é o início da vida. A sensação que temos é que a dor é a marca indelével da nossa humanidade. Como que o cérebro reage com a dor? Como que o nosso corpo processa? Será que a dor física e a dor emocional têm o mesmo caráter? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Cerebrando. A gente atrasa, mas a gente não falha. O Ivo Ou, já... ou aqui a gente é igual primavera, né? Aparece uma vez por ano, É pela... solta alguns episódios e aí volta no ano seguinte todo cheio de graça. Fala, pessoal. E aí, Leandro? Fala, Diogo. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos de volta ao nosso podcast Cerebrando. Estamos aqui no ano de 2024, vivos, é claro. Caso contrário, não estaríamos vos falando. Tudo depende da crença, né? Isso é verdade, temos que É considerar. uma questão de perspectiva. É isso. E já que o Diogo deu uma perspectiva, bem-vindo, Diogo. E aí, cara? Na E aí, Ivo, tudo perspectiva bem? biológica, sim, né, Diogo? Tudo bem, Biologicamente é sempre tudo muito mais fácil de definir. O problema é Com existencialmente, certeza. filosoficamente e humanamente, né? Aí nós já estamos em outro ponto. Tudo bem, Ivo? Tudo bem, Leandro? Como estão? E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente ao podcast Cerebrando. E aí, o que a gente É, tem para hoje? Porque assim, a gente sabe que é dor e eu vou deixar muito claro, e sempre ninguém acredita nisso, mas tudo bem, mas foi decidido agora, tá, gente? Então vamos falar sobre dor. Temos algumas questões para que justifiquem, inclusive, talvez seja interessante, né, Ivo, você comentar o porquê dessa temática, e aí a gente vai contextualizando com vocês um pouquinho. Vamos lá. Bom, vamos lá. Iniciando então a nossa temporada 3, episódio 1 do ano de 2024. E a gente optou pela dor, depois de pedir algumas sugestões para vocês. A gente deu uma olhada agora lá no nosso Instagram, pegamos as várias possibilidades e como a dor apareceu mais de uma vez, ou muitas vezes, optamos então por discutir sobre esse tema. Eu acho que a gente pode comentar dizendo que sempre que se pensa em dor, a gente pensa na questão física, né? Aquela dor física que ativa ali o nosso sistema nervoso periférico, que manda os sinais para a medula que vão chegar no cérebro, vão se expandir e vão bater na nossa região, me corrija se estiver errado, somatosensorial. E dali então, essa dor sendo localizada, ela vai ser distribuída ali através do nosso tálamo e a gente passa então a sentir. Mas a grande questão do nosso tema hoje é dores e dores físicas ou emocionais. A gente está falando da mesma coisa na prática, né? Se eu acordo, dou um chute na beira da cama com o dedinho do pé, aquilo que todo mundo adora fazer e já passou por isso ao menos uma vez na vida. Se a minha sogra me encontra e me dá uma vassourada, ou se eu tenho uma discussão com a minha sogra e fico triste com ela, a gente está falando do mesmo tipo de dor, ou pelo menos as mesmas regiões. É isso? Então, exatamente, né? O que é importante a gente ressaltar de início e posteriormente a gente vai discutindo, porque existem vários conceitos quando a gente pensa em dor, né? E pode ser categorizada e classificada como dor psicogênica, neuropática, dor crônica, dor aguda. Depois aí, se eu quiser passar essa responsabilidade pro Diogo para ele sofrer explicando, fica à vontade, tá, Diogo? Mas a dor, ela cabe em vários conceitos, mas o que é mais interessante, que a neurociência hoje nos possibilita refletir sobre, é que nós temos dores que são emocionais, nós temos dores que são psicológicas e que, curiosamente, para o cérebro, ela reage da mesma maneira que a dor física. Portanto, bater o dedinho na quina de uma cama ou simplesmente terminar um relacionamento vai doer na mesma área do nosso cérebro. O cérebro não consegue diferir aquilo que é concreto, orgânico, físico, daquilo que basicamente é subjetivo e emocional. Vai para uma área que nós chamamos de córtex cingulado anterior, é a porção mais à frente ali, quando a gente vê o cérebro num plano sagital. Quem tiver essa dúvida, dá um Google aí depois, coloca plano anatômico sagital e vocês vão dar uma olhadinha lá nessa área. Córtex cingulado, cingulado com C. Tá? O conceito etimológico vem de cinto, só para a gente se localizar. Mas é basicamente isso, Ivo, certíssimo. Cara, agora você falou uma coisa que me chamou um pouco a atenção aqui, porque se a gente está falando do cingulado anterior, a gente está falando da mesma região que também processa o nosso emocional e empatia, se eu não me engano, não? Sim, Sem Que co- exatamente. dúvida. É por isso, Ivo, Leandro, que nós temos que colocar uma questão bem importante já para o pessoal, que a dor é algo multidimensional.
Você não tem como tratar a dor somente como uma questão sensorial. A dor tem uma relação motivacional, uma relação cognitiva. Então, a pessoa tem sim uma interpretação diferente da mesma dor, com relação ao colega, por exemplo. A pessoa tem uma percepção diferente do contexto com relação à dor. Então, nós não temos uma dor como exemplo. Não dá para você menosprezar a dor de alguém e nem colocar ela também num suprassumo, como se fosse uma dor muito exacerbada ou muito diminuída. A gente não tem como fazer essa Exato. mensuração, Sim. porque a dor é algo multidimensional. Eu posso ter uma dor que para mim é a pior dor do mundo, mas o outro que sofre com mais dores, por algum motivo, não tem essa mesma intensidade de dor. E Claro. também vai influenciar a experiência que a pessoa teve. O Isso que é é bem importante que interessante, a gente né, coloque. pra gente pensar, Diogo, é porque o cérebro funciona assim, existe uma área que fala dói. Essa é a primeira questão, que está lá no giro pós-central, né, que seria essa área somestésica que o Ivo comenta. E existe a área que atribui representação emocional à dor. É o que traz o significado para aquilo que dói. Por isso que entra o córtex cingulado. Ou seja, uma coisa é falar dói. Por exemplo, a sentir a dor no braço quando alguém vai lá e belisca meu braço, vai doer na mesma área que dói na área do cérebro do Diogo, ou na do Ivo, ou de qualquer outra pessoa. Agora, a representação que eu atribuo, que essa é que torna essa dor tão plural, tão subjetiva. É isso que, do ponto de vista, inclusive, filosófico, nos torna diferentes, as idiosincrasias propriamente ditas. Ou seja, nós temos áreas no nosso cérebro que vão atribuir representações, vão significar essa dor. Então, essa diferenciação que a gente precisa construir. Entender que dói no mesmo lugar para todo mundo. Entretanto, a maneira com que a gente significa, com que a gente traz essas representações, elas são diferentes e por isso jamais vai me dar o direito de achar que a dor do outro ela não tem qualquer significado, ou que ela é inferior à minha porque eu senti isso uma vez e não senti como você sentiu, ou eu perdi meu animalzinho e não senti o que você está sentindo, portanto você tem frescura e eu não tenho. Essa diferenciação é que literalmente faz com que nós possamos, inclusive, ser homo sapiens que fogem de vários instintos, inclusive, né? E é por isso, Leandro, que um atleta, por exemplo, resiste a uma dor imensa para conseguir ganhar um título, para conseguir se dar bem no esporte. Enquanto no teu dia a dia essa mesma dor, talvez em escala muito menor, te incomode muito. Exato, Porque exatamente. a gente não consegue dar o mesmo significado. Você Pronto, passar dor todo dia é algo muito prejudicial. Nós não gostamos disso. Agora, isso. se essa dor for para que você tenha uma conquista de uma medalha, se você consiga, por exemplo, um ganho financeiro ou algo assim, talvez o teu índice de suporte aumente bastante. Talvez não aumenta, né? Porque é Aumenta, exatamente sim. isso. O pior sofrimento que nós temos é o sofrimento ausente de significado. O sofrimento que a gente não significa é um sofrimento que dói muito mais. Por isso que muitas vezes a gente acaba trazendo isso para o corpo. Por que que a depressão nos incomoda tanto? Até porque a depressão age no nosso cérebro em áreas da dor. A depressão dói. O cérebro entende a depressão como dor. Só que a gente, antes de tudo, está preso a um modelo biomédico, um modelo totalmente hospitalocêntrico, um modelo muito organicista, onde a gente acha que somente o físico representa sofrimento. E muitas vezes as pessoas partem para uma automutilação ou coisa do tipo, porque para tentar dar significado àquilo que é tão subjetivo, aquilo que é psicológico propriamente dito, né? Mas sem dúvida, é totalmente diferente uma dor que ela tem uma carga de recompensa, de significado, do que aquela dor ausente de qualquer coisa, porque essa nos adoece e essa nos produz sintomas. Porque a outra, a recompensa no final, garante, então, e legitima aquele, não vou falar sofrimento, mas aquele desconforto que se teve. Acho que dois aspectos importantes vocês trouxeram para cá. Um é com relação à percepção da dor. Porque as pessoas, acho que pelo menos de uma forma geral, têm a percepção de que, mas aquela pessoa está exagerando. É claro que a gente tem aqueles casos de pessoas que, por um motivo ou outro, acabam buscando aí formas exageradas ou exacerbadas de demonstrar algo para atrair um pouco da atenção e, de repente, suprir algo que falta ali de uma forma inconsciente ou, enfim, algo que a pessoa não tem. Mas, pensando um pouco aí, depois do que vocês falaram agora, em mecanismos de percepção da dor, na opinião de vocês, o que que faz uma pessoa ter uma resistência muito grande à dor e outras não? Vamos pegar um exemplo prático aqui de esportes, depois eu falar um pouco sobre o corporativo e depois vamos para a questão familiar ali.
dentro do esporte, atletas que fazem aquelas ultramaratonas, por exemplo, chega um momento que a dor com relação a câimbras, com relação aos seus músculos, enfim, é uma coisa absurda. Alguns conseguem superar isso muito bem e outros conseguem superar isso muitíssimo bem e tem aqueles que não conseguem. O que a gente consegue explicar com relação a isso para fazer uma pessoa se superar ao nível de conseguir se sobressair diversas vezes em situações quase que sobre-humanas para chegar até o final de uma corrida como essa, por exemplo? Então, Ivo, antes de tudo, a gente tem um circuito de motivação, não é nem circuito de recompensa, né? Circuito de expectativa. A expectativa, quando ela atravessa, e eu vou repetir essa palavra, quando ela atravessa o significado, antes de tudo, ela já te possibilita ir adiante, né? A primeira questão é essa. Segundo, quando a gente pensa em atletas, existe também alguns mecanismos que ocorrem ali que produzem analgesia naquele momento. Por exemplo, as endorfinas que estão envolvidas ali, nós temos vários neurotransmissores que vão participar ali naquele processo, que de certa maneira auxilia para que esse atleta ele consiga chegar ao final. Até porque eu garanto que se você pegar esse mesmo atleta, sendo atleta, e colocando ele em outro contexto, onde no final ele simplesmente só chega e não tem qualquer recompensa ou qualquer reconhecimento ou qualquer outra coisa, ele não vai chegar. Então atravessa mais uma vez. Eh, o que eu vou receber com isso? Porque o nosso cérebro, por isso que hoje a gente não fala muito sobre circuito de recompensa, a gente fala circuito de expectativa, porque os neurotransmissores envolvidos, principalmente a dopamina que vai participar ali da área tegmental ventral e do núcleo accumbens, são duas áreas ali que realmente elas atuam na expectativa. E a dopamina naquele momento, naquele circuito, ela vai ser de suma importância para que nós possamos, então, querer continuar, porque existe a expectativa de no final vir algo melhor. Por isso que nós somos sempre movidos pela expectativa propriamente dita, né? A gente acredita que sempre o desfecho ele é muito mais interessante, embora na maioria das vezes o desfecho ele vai ser bem menos interessante do que a gente idealizou, do que a gente criou, né? Quando você vai para neuroimagem, Ivo, nós utilizamos, por exemplo, a ressonância magnética funcional, nós notamos que uma das regiões que envolve também toda essa circuitaria da dor é o córtex pré-frontal. E aí coloca bem aquela questão que o Leandro acabou de colocar sobre o significado. Nós, como seres humanos, temos como significar a dor. Você pega o teu cachorro, pega um cavalo, um outro animal, eles não conseguem entender por que eles estão passando por aquela dor. E aí eles vão reagir de uma forma agressiva, vão morder, vão correr, qualquer coisa assim. Mas o ser humano não. O ser humano consegue ativar uma área do cérebro, que é uma área que vai talvez te acalmar, que vai te falar, não, daqui a pouco tem uma surpresa pra você, daqui a pouco tem algo pra você ganhar. E A aí própria você vai criança, atingir né, isso. Diogo, a gente tem essa dificuldade, né? Porque a criança ela passa por algum contexto que é na ausência de significado. Uma coisa é um adulto Perfeito. com uma tonsilite, uma inflamação na garganta, tomar uma bezetacil, outra coisa é uma criança, né? O É por isso que adulto eu ele já já entende, alerto né? os pais, o Leandro trouxe uma coisa bem importante aqui. Não achem que pegar a criança no colo é mimar a criança. Não achem que dar conforto para Exato, uma criança no momento em que ela precisa de conforto é algo que vai deixá-la mal acostumada. A criança não tem ainda a cognição para interpretar bem essas exato. questões. E se E ela não receber segurança, inevitavelmente será um adulto inseguro. perfeito, perfeito. Então, uma Essa ideia criança de que sente construir dor, pessoas alivie. fortes, né, ô Diogo, essa ideia de que você precisa sofrer, você precisa ter dor para ser uma pessoa forte, essa pedagogia do silício ela é obsoleta, não existe isso, Não, né? Pelo não. contrário, dê afeto. Se você quer dormir com teu filho, tua filha deita e durma com teu filho, com a tua filha, sabe? Não pare com essas ideias, essas representações prontas de redes sociais e de pseudo-cientistas falando um monte de bobeira por aí, porque eu já falei que eu saí dessa fase de ficar em cima do muro, porque infelizmente o que a gente tem visto é isso, né? As pessoas que nós temos ali próximas e o afeto ele é de suma importância até para a gente conseguir dar conta da dor, para a gente suportar. Um dos momentos mais importantes para a gente dar conta da partilha da dor em si é por meio do afeto. A gente tem essa necessidade. E que bom que nós o temos, porque dentro dos nossos ciclos de pessoas que a gente ama, já existe um contrato social para tal. Essa semana eu estava conversando com algumas pessoas, semana não, acho que tem umas 2 semanas, e aí me perguntaram assim: "Professor Leandro, mas para que" porque eu dou aula de ética também, né, e falou assim: "Mas por que pra que serve a ética?" De maneira muito simples e muito breve. Eu falei bem assim: "A ética, ela serve unicamente para a gente conseguir conviver com aquelas pessoas que a gente não ama,
para a gente conseguir suportar e lidar com o que a gente não ama. Porque com o que a gente ama, a gente não precisa de código de ética. Ninguém cria código de ética dentro de casa. Aqui, eu tenho um código de ética entre minha esposa, meu filho, minha filha, meu companheiro, minha companheira não tem. Ou seja, a gente precisa criar para a gente entender que existem uns limites, existem questões que nós temos que seguir para que a gente consiga dar conta da relação. Então, essas questões que a gente está discutindo aqui, que está falando, elas são de suma importância, por quê? Porque necessariamente une o biológico, une a cultura, e a gente tem que considerar, porque a dor, inclusive, tem um caráter cultural envolvido. Quando a gente pega algumas tribos indígenas que, quando eles são inseridos ali, eu não sei se eu posso utilizar a palavra adulto, né, mas que para mim ainda são crianças ali, se a gente traz pelo caráter biológico. Já vi algumas tribos que eles colocam uma luva com as formigas, eu não sei, que você coloca a mão dentro da luva Sim. e elas vão ali meio que mordendo e você tem que ficar ali não sei quanto tempo, que as pessoas tendem a desmaiar porque a dor é muito intensa. Ou seja, ela tem esse Perfuração de caráter. lábio também, muitas vezes. Exatamente, perfuração do lábio, exato. Então existem várias questões que a gente tem que considerar. Então, para falar de dor, a gente tem que pensar: existe uma cultura, existe um caráter social, existe um aspecto de significado e existem várias emoções que atravessam essas dores e a gente tem que reconhecê-las também. Boa. Eu acho que para fechar essa parte que a gente estava agora ligado a esportes, quando a gente fala então de mecanismos do cérebro para controle da dor, a gente está falando de vias descendentes, certo, Diogo? Que chegam até a medula ali para conseguir modular um pouco isso. E pelo que eu entendi, e que o Leandro estava me falando agora então, nós temos também a questão de que alguns neurotransmissores, como você falou da serotonina, da endorfina, a gente deve estar Certo? falando também de ah, norepinefrina, É, etc. Sim. Eles, quando trabalhados junto com a motivação, por exemplo, podem ser algo que faz com que um atleta, por exemplo, ou uma pessoa em situações como essa consigam superar, ir além. Então a gente está falando na prática de mecanismos do próprio cérebro que, a depender da motivação sua, permite esse controle. Agora, levando para um lado corporativo e depois vamos para o familiar. Dentro do corporativo, que a gente ouve muito hoje, incluindo em alguns cursos que a gente está vendo também lá no Ibrace, a gente tem um volume muito alto de pessoas que falam o tempo todo sobre dor. Né? A dor dentro do trabalho, aquela dor que não vai embora, é a dor dentro de casa. E você comentou, Leandro, lá no comecinho, que não foi a ansiedade, a depressão também traz uma dor muito forte. Né? E eu me lembro de ter assistido uma palestra sua também, que você ok. comentou que pessoas, quando estão em nível de depressão muito alto e têm um risco a suicídio, elas não querem, na verdade, terminar com a vida, elas querem acabar com aquela dor. Sem dúvida, Você pode falar um pouquinho mais sobre isso dentro sem desse dúvida. contexto de por que as pessoas estão se sentindo assim dentro de empresas, por exemplo? A gente tem algumas questões que precisam ser consideradas, né, quando a gente pensa no âmbito organizacional. A primeira delas é entender o conceito etimológico da palavra trabalho. Trabalho vem de tripalho, tripalho é a máquina medieval de moer carne. Existe uma carne sendo moída aí, provavelmente é a nossa carnezinha Homo sapiens sapiens para produzir o sistema, essa é a primeira coisa. A segunda questão que a gente tem que entender é que existe, nós já comentamos em um outro momento, que o único suicídio ético do mundo contemporâneo é o trabalho, né? Se a gente começar a parar para pensar, em único momento que essa palavra "estou me matando" cabe, isso aí, inclusive o professor Karnal discorre nisso muito bem, quando a gente está falando de trabalho. Se você falar "estou me matando de beber", vão te recriminar. Estou me matando de usar drogas também. Estou me matando de fumar. Estou me matando no meu relacionamento. Agora, se você falar "estou me matando de trabalhar", as pessoas falam exatamente isso. Você tem que fazer isso mesmo porque você tem que trabalhar, porque faz parte. Ou seja, existe uma subversão, né, do trabalho enquanto essas representações. Até porque é o único momento em que você é considerado saudável é quando você pode trabalhar. Perceba dentro do atestado, o atestado médico. Quando a pessoa é saudável, quando ela não é saudável, ela não trabalha. Quando é considerada saudável? Quando ela pode trabalhar. Né? Então, são várias questões que atravessam essa nossa subjetividade. Então, quando a gente pensa no conceito dentro do aspecto organizacional, Ivo, o que eu tenho percebido hoje é que um dos maiores problemas que a gente enfrenta dentro das organizações são pessoas que trabalham, fazem, exercem funções, exercem papéis que sequer sabem o que estão fazendo lá dentro. É tão fragmentado, que não tem qualquer noção do que está fazendo. Por exemplo, eu faço a parte de vamos pensar no automóvel, uma grande empresa que monta automóveis, eu faço um pedacinho de uma peça, que ao final eu não sei nem para que serve, e isso é real, tá? Não é um exemplo hipotético, isso é real. Ou seja, qualquer produção que eu faça, que eu não sei para que serve, lembre-se sempre, a gente não lida com incerteza, a gente não lida com dúvida.
A partir do momento que eu entendo o que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, qual que é o objetivo, isso reduz dúvida, isso reduz incerteza, porque o desconforto da incerteza ele é um desconforto da dor também. O desconforto da dúvida é um desconforto da dor. Por isso que a tristeza também dói, por isso que a ansiedade também dói, por isso que a depressão também dói. Todos esses aspectos passam a doer. Por quê? Porque é ausente de qualquer representação. Então, olhar para esse âmbito organizacional não apenas como máquinas ou como fantoches do sistema, que é isso que a gente tem visto, né? Em uma sociedade extremamente cansada, como diz o filósofo coreano Byung-Chul Han, e começar a perceber que nós somos seres humanos, que estamos produzindo, eu sei o que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo e aonde isso vai chegar lá na frente, é reduzir sofrimento e é reduzir dor. Porque também o nosso objetivo aqui nunca vai ser, e tenho certeza que o meu e de vocês também, é ensinar as pessoas a não sentir dor. Porque não tem essa possibilidade. Quando a gente começa a ver os textos, inclusive tem um poema do Carlos Drummond que está dentro de uns princípios do princípio chinês também, que eles falam que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Né? E isso aí a gente sabe muito bem, todo mundo sabe disso. A gente sabe que dói, a dor ela é concreta e ela não é psicológica, embora nós tenhamos também, mas bater o dedinho dói, ponto final. Agora eu posso escolher diariamente olhar para o meu dedinho roxo e ficar falando, nossa, meu dedinho tá roxo, nossa, meu dedinho tá roxo. Eu posso fazer isso diariamente ou eu posso escolher seguir adiante e trazer outras representações. O meu problema hoje dentro das organizações e o que eu percebo é isso. Um monte de pessoas tendo que produzir, produzir e produzir. Fazemos qualquer coisa a qualquer preço, o discurso é esse, e ausente de qualquer representação. Né? Por isso que estão cheios de pessoas adoecidas. E o índice também de pessoas que acometem aí contra a própria vida é bem significativo. E o problema, Ivo, que eu vejo das organizações é que virou vergonhoso você dizer que não tô bem. Virou vergonhoso você falar tô cansado, preciso descansar. E os próprios líderes, o bom, entre aspas, que pra mim são chefes e não líderes, os bons chefes são aqueles que acabam destinando a vida inteira deles para aquilo. Você nunca admira um chefe que tem uma família estruturada, por exemplo. Você nunca admira um chefe que tem uma vida regrada. O modelo do sistema que nós temos atualmente faz com que nós não tenhamos esse tipo de admiração. Aquele chefe que consegue colocar trabalho, família e lazer ao mesmo tempo. Não é esse o modelo que nós admiramos. Nós Exato. admiramos aquela pessoa que está meia-noite e meia fazendo ainda trabalho. Nós admiramos aquela pessoa que perdeu o aniversário do filho porque tinha um objetivo. Nós admiramos aquela pessoa que acabou ficando doente de tanto trabalhar. E isso, para mim, na minha visão, e tenho certeza que para vocês também, não é nada saudável e nós não temos que alimentar isso. Ter objetivos e ter bastante empenho é louvável, é nobre, nós temos que ter e pensar grande sim, sem dúvida alguma. Agora, com todo aquele equilíbrio que necessita. Você não tem que É. entregar a tua vida, a tua saúde para isso, que eu Isso é acho que pautado num daí é outra sistema história. de consumo, né? Então, literalmente, está dentro da sociedade do consumo em si. Mas o que é curioso, e até nesse livro que eu escrevi agora sobre felicidade, eu discorro um pouco sobre isso, quando a gente fala desses desprazeres ou da própria tristeza, né? A gente discute tristeza, aí me vem Rubem Alves e me faz um livro que só pela capa ele não precisava fazer mais nada. O livro podia ter somente o nome da capa, quando ele fala que ostra feliz não produz pérola. Né? Ele podia terminar ali dentro, podia ser só folhas em branco, que já vale, porque aquele nome, aquela capa já vale o valor a ser pago. E aí, quando você começa a refletir sobre, esses dias eu estava pensando, eu falei, olha o tanto que nós somos curiosos, né? Porque assim, se a gente parte do princípio que ostra feliz não produz pérola, a gente sabe então e assume que nem toda ostra produz pérola. As ostras que vão produzir a pérola são as ostras que passam de alguma maneira por um desconforto, pelo desprazer, pelas dores da vida que nós já temos. Então, quer dizer que se em algum momento ostras tivessem descoberto a fluoxetina, a gente não teria pérolas no mundo. Essa é a primeira questão, né? Porque não haveria mais desconforto. Então, ostras com fluoxetina não produzem pérolas. E aí, a gente muito interessante, nós grandes homo sapiens sapiens racionais, a gente vai lá no meio das nossas tristezas, a farmácia do mundo contemporâneo são shoppings, né? A gente vai para o shopping, e aí compra a pérola para acabar com o nosso desconforto, em resultado do desconforto que era da ostra propriamente dito. Então,
Mais uma vez, nós precisamos entender essa condição humana. Nós precisamos entender que a dor ela é resultado de quem vive, de quem que se permite, que independe aquilo que Epicteto fala, e a gente precisa entender que a dor, ela independe. Tem hora que o mundo vai te trazer desconforto e não tem o que você fazer. O que que você vai fazer? Nada, você vai fazer o quê? É o que eu digo sempre, nós estamos aqui. Nesse momento tem crianças morrendo lá na Palestina, nesse momento tem guerra na Ucrânia, tem na Rússia, nesse momento tem pessoas passando fome, avião que cai, tragédia. Ou seja, existem dores, porque isso é dor, o desprazer ele é dor. A gente tem um nome dor, mas existe a tristeza que causa dor, existe o desprazer que causa dor, pessoas desafetuosas que quando falam com você te causam dores, pessoas amargas que projetam em você problemas te causam dores. Ou seja, nós temos várias dores. E repito, no mesmo lugar de qualquer outra dor. A diferença é que a gente não tem permitido e não tem admitido senti-las, entender que elas estão presentes. Porque se a receita, se for preciso dar receita, a gente dá. Como é que eu faço para lidar com a dor? Entenda que ela dói. É isso. A minha receita é essa, ela dói. É só isso. Caso contrário, não tem para onde correr. Tá, e deixa eu trazer um outro ponto aqui agora. Antes de entrar na questão familiar, talvez seja a mais delicada, mas também muito importante aqui. Quando a gente fala hoje de sentimentos barra emoções, nós sabemos que existe uma questão bioquímica ali, de uma molécula que vai no cérebro e fará uma marcação dizendo, bom, se esse pensamento seu está associado com um sentimento específico que é muito forte, isso torna-se importante para o cérebro. Quando a gente fala da dor, a gente pode dizer que isso é verdade também, ou seja, pessoas que sentem dor por tudo, que tudo faz com que aquilo vire um motivo de dor para ela, essa pessoa estaria, de uma certa forma, dando condições para que uma plasticidade cerebral ocorra e os circuitos neurais tornem-se mais fortes? Ou, em resumo, a dor vai começar a aparecer cada vez mais e mais vezes porque ela se torna importante para o cérebro? Deixa eu ser democrático. Vai lá, Diogo. Aí é uma pergunta bem complexa, Ivo, e eu acho ela bem interessante porque, primeiro, os estudos mostram que sim, existem pessoas com limiares de dores diferentes. O primeiro ponto de tudo é vocês entenderem que diferentes tipos de dor podem gerar diferentes tipos de circuitos para as pessoas. Esse acho que é o primeiro ponto em cima de tudo. Você olha para alguns estudos, eles demonstram que as dores crônicas têm diferentes circuitos, que as dores agudas têm diferentes circuitos, que a dor neuropática, que o Leandro mencionou, tem um circuito um pouquinho diferente também, quando a gente fala de periferia, até de nervos e coisas assim. No entanto, nós temos que notar algo. Eu nunca vi uma pessoa que tem dor crônica e que ela também já não tivesse um perfil sentimental barra emocional diante disso. Aquela pessoa super feliz, bem resolvida na vida, que num belo sábado começou a sentir dor numa manhã e nunca mais parou. A dor, ela também é construída assim. Nós temos sim essa sedimentação de certos circuitos que fazem com que você prolongue essa dor sem dúvida alguma. E aí você vê que esses circuitos são, com certeza, ativados com mais frequência, e por serem ativados com mais frequência, talvez ganhem significado dentro da vida daquela pessoa. Essas pessoas normalmente têm ganhos secundários. O que é isso? É algo bom de sentir ou ter algo. Por exemplo, eu com dor ganho mais atenção das pessoas, eu com dor ganho mais cuidado das pessoas. E Sim. aí, claro, essa pessoa vai ter um reforço positivo que nós chamamos diante desse circuito de dor. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que tem regiões como da ínsula que causam rejeição a alguns sentimentos que nós temos. E aí a pessoa também tá querendo sempre se livrar daquela dor, mas não consegue. E o que você faz para melhorar? A fibromialgia é um exemplo disso. É você colocar esporte, por exemplo, para a pessoa, que talvez ali ela libere endorfinas, então ela melhore essa questão. Você também dá para ela um novo significado. Ah, o esporte fez ela emagrecer, o esporte fez ela ganhar preparo físico, O sono, né? o sono. E aí, por isso que muita gente, Ivo, acaba se curando da dor de que maneira? Ganhando hobbies. A pessoa começa a fazer uma coisa que gosta muito e daí começa a ter aquele foco naquilo. Ela dormindo melhor, comendo melhor, fazendo esporte. Então, sim, nós temos um reforço positivo muitas vezes desses circuitos que fazem com que as pessoas tenham uma percepção diferente da dor e também um reforço desse circuito, sem dúvida alguma. É exatamente por isso que a gente sempre conversa, né?
se a gente parte hoje dos princípios dos artigos científicos, que nós somos um conjunto de 3 interações, né, daquilo que a gente alimenta, dos conteúdos que a gente consome, das pessoas que a gente se relaciona. Se a gente parte desse princípio, a gente começa a entender um monte de questões. Geralmente, pessoas que resmungam muito e que reclamam muito tendem a conviver com pessoas que resmungam muito e que reclamam muito. Não tem como você estar no meio de pessoas que são super otimistas e super gratas e você ser o resmungão. Pode ser que aconteça? Pode, mas isso é improvável e a estatística não trabalha com a probabilidade ali, o intervalo de confiança é 95%, né? Ou seja, então, quanto mais eu dou energia à dor, e energia, mais uma vez, é energia neural, é energia ATP, é trifosfato, adenosina, trifosfato, é gasto de energia. Quanto mais eu atribuo energia para as minhas células, quanto mais eu consigo fazer com que essa sinapse se fortaleça dentro das representações que eu trago de dor, eu vou ser um grande reclamão de dor. Assim como o inverso ele é totalmente proporcional. Se eu sou uma pessoa que agradeço muito, se eu sou uma pessoa que sou grata, se eu sou uma pessoa que tenho ali uma compaixão, sou mais compassivo, a tendência é que isso cada vez aumente mais. Porque são neurônios que são reforçados, são conectomas que são reforçados, e o cérebro vai buscar o quê? Aquilo que ele tem de reforço, aquilo que poupa energia. Então, ou vai ser a energia de reclamar da dor, de ficar o tempo todo resmungando, ou a energia da gratidão, ou da aceitação, ou da compaixão e coisas do tipo, né? Mas, sem dúvida, pessoas que reclamam muito tendem a continuar reclamando muito e tendem, sim, a sentir mais dor também, curiosamente, tá bom? Porque cai no que eu já comentei. A dor, embora nós tenhamos etiologias diferentes, chegou no cérebro, o cérebro não difere. Vai tudo para o mesmo lugar. E aí talvez se explique então por que nós sabemos hoje que a meditação, por exemplo, ajuda a reduzir a intensidade da dor, já que a gente está falando de uma plasticidade cerebral que altera diversas regiões, incluindo aí o cingulado anterior e a ínsula. A gente consegue então entender por que atividades cerebrais um pouco mais controladas, mais relaxadas também podem ajudar nessa diminuição, trabalhando essas áreas específicas, né? Bem interessante. Mas olha Sem só, dúvida. eu queria trazer um último ponto aqui agora, que é sobre a questão, aliás, mais dois, né? Um sobre a questão familiar. Você acabou citando, quando a gente estava conversando, sobre pessoas que acabam se cortando, por exemplo. Sim. E a gente recebeu um volume bastante alto, inclusive de mensagem de pais já falando, cara, o que acontece? Eu consigo conversar com vocês, etc. E assim, gente, a gente, na prática, isso daqui é meio que um café para a gente bater papo, né? Porque a gente tem atividades diferentes, a gente tem um instituto que nós rodamos, existem várias atividades sendo executadas ali pelo Leandro, pelo Diogo, por mim também, então a gente não consegue dar atenção ou parar para conversar, mas a gente consegue chamar atenção para os assuntos que são importantes e a gente opta então por tentar responder para vocês aqui durante esses papos nossos, onde a gente definitivamente toma café e água para conversar com vocês. E aí, pensando um pouco nisso que você trouxe, ô Leandro. Diga. Não, é melhor não falar. Ó, a minha sugestão Deixa quieto. para os próximos, e aí uma sugestão, fica a dica, viu? É que a gente deixe vídeos, nem que seja dessa maneira que tá aqui, não precisa de muita produção, não. A gente não aguenta mais essa sociedade do entretenimento. Tudo que a gente vai fazer tem que ser mega produções. Do jeito que nós estamos aqui, porque pelo menos as pessoas conseguem ver um pouco da nossa face e a gente consegue transmitir um pouco dessas informações. Então, Ivo, não sei como é que você vai fazer isso, mas nem que seja pelo menos pro YouTube que a gente coloque imagens, tá bom? Boa, mas vamos ter que esconder esse copo de cerveja agora, senão o pessoal vai descobrir que isso que eu falei de café e água na verdade, A né? taça de vinho, é isso. Quem dera, se fosse isso, não seria uma culpa, tá? Tá tudo bem. Tá tudo Enfim, certo. infelizmente é água, tá? Vamos lá. E aí, chegando nesse ponto, então, cara, por que a gente vê, principalmente em adolescentes, né, que a gente fala da dor emocional, principalmente que eles sentem, que ela é muito real, e tem inclusive um episódio super interessante nosso, onde a gente já falou sobre isso, o cérebro adolescente, vale bastante a pena quem não conheceu, conhecer, e quem já conheceu, poder ouvir de novo. Mas, por que a gente vê uma incidência tão grande de adolescentes que se cortam, né? O que está acontecendo? Que dor é essa que vem, que ele precisa significar se cortando? Dá para falar um pouquinho sobre isso? Dá. Vamos lá, então. A primeira coisa que a gente precisa entender, e nós discutimos isso em um outro podcast, né? As pessoas podem voltar lá, não me recordo se foi na primeira ou na segunda temporada,
Mas nós discutimos que a adolescência por si é um momento em que a gente tem atrofia do circuito de recompensa, circuito de expectativa, né? Nós sabemos que durante a adolescência a área tegmentar ventral e núcleo accumbens tende a reduzir, até porque a adolescência é um estágio de transição. Transição porque você não é criança nem você é adulto, você é o que? Adolescente. É uma coisa aí meio confusa, é um momento que você está em busca de identidade, você está em busca de tentar compreender o que você é, quais são as suas tribos em si. Automaticamente, Ivo, uma das questões que nos possibilita lidar com a dor, porque nós a temos, como eu já falei, é quando nós temos expectativas de que coisas melhores virão. Quando nós temos dopamina te possibilitando experimentar ali uma sensação de prazer, ou a própria serotonina com esse bem-estar. Então nós temos ali uma redução dessas estruturas que são importantes em certo momento para quê? Para que nós possamos fazer essa transição. E se não tiver a redução dessas estruturas, eu não consigo romper com a infância, e realmente a gente não conseguiria romper, porque literalmente eu garanto para vocês, pelo menos para mim, que brincar com os meus carrinhos era muito mais interessante do que trabalhar, não tenho dúvida disso. Só que em um momento da vida, curiosamente, trabalhar foi mais interessante que brincar com os meus carrinhos, principalmente no início da fase adulta, porque eu precisava romper com a infância, depois essas estruturas voltam a funcionar e eu começo a sentir falta dos meus carrinhos, o que um determinado tempo a gente não sente, a gente sente vergonha, inclusive. Se mandar para qualquer criança de 13 anos, 12 anos brincar com as bonecas, ou 14 anos, vai falar que boneca, né? Não tem qualquer interesse. Esse é um fato que vai contribuir para a experimentação da dor em si. Segundo a gente tem que ter um certo cuidado, por quê? Porque a adolescência é o estágio onde a gente busca significado para tudo. Para onde eu estou indo, o que que eu quero ser, o que que eu quero fazer, como eu vou fazer, de que maneira eu vou fazer, quais são os meus amigos, qual o curso que eu vou precisar concluir, qual faculdade que eu vou exercer, qual profissão. Ou seja, é um momento de muitas representações acontecendo ali durante a adolescência. E aí, nessa fase, o que que a gente precisa? Por isso que adolescente é sempre interessante, não é um problema, a gente tem que parar com essa utopia de achar que psicoterapia, quem faz psicoterapia é quem é doido, quem não sei o quê. Antes fosse, tá, gente? Não tem nada a ver com isso. Faz psicoterapia quem precisa dar conta das angústias da vida, quem precisa dar conta dos prazeres também da vida, dos desprazeres, dos sabores, dos dissabores, e a gente tem que fazê-la. Então, a adolescência, e é até difícil a gente comentar, quando a gente pensa nesses aspectos, por quê? Porque é um momento, antes de tudo, de transição. É um momento de mudança hormonal, é um momento de mudança química, é um momento que o cérebro tem atrofia de estruturas ali para que a pessoa consiga fazer essa transição. E automaticamente também, quando, e repito, existem várias etiologias para dor, embora haja no mesmo lugar. Quando eu não tenho representações, quando eu não tenho ali naquele momento ali noção daquilo que eu quero e do que eu vou exercer, eu vou começar a sentir dor mesmo. E no nosso modelo que a gente tem hoje, no nosso modelo, que é um modelo, repito, orgânico, que a gente só valoriza o que está no corpo. Um braço quebrado é quebrado e ponto final. Diferente da depressão. Como que você faz com a depressão? Como que você mostra para alguém que você tem depressão? É diferente. Você mostra que você tem um braço quebrado, você mostra que você tem um corte, você mostra aquilo que você consegue mostrar. Por isso que a internet entra, de certa forma, nesse lugar. Porque a internet serve para quê? Para mostrar o tanto de coisa, o tanto que a nossa vida não é interessante. É curioso isso, porque o que está na internet ali não é real. Mas é uma forma de eu ter esse reconhecimento. Por que que o adolescente gosta tanto da internet? Por que que ele busca tanto a internet? Porque ali eu vou ter a tribo, ali eu vou ter o reconhecimento do outro, ali o outro diz quem eu sou. Isso é totalmente existencial, isso é existencialismo de Sartre. O cérebro precisa disso também, dessa interação. Então o outro fala quem eu sou, o outro disse minha vida é interessante ou não, o outro disse minha viagem valeu a pena ou não, o outro disse meu relacionamento é legal ou não. Então tem várias questões aí que têm que ser consideradas. Então pensar no fator neurobiológico, no fator químico, no fator hormonal, é necessariamente algo que a gente vai precisar cultural para a gente entender a adolescência. Por isso que cai mais uma vez o que eu comentei. Se você sente dor, não tem significado, e você precisa significar, a automutilação te possibilita isso. Por que que ela te possibilita? Porque você joga no corpo. No corpo você vê o corte, você vê a marca. Tá doendo, mas tá doendo por conta disso. Então você tá lá com o braço cortado. Atribuir o significado para a dor deixa de doer sem contexto. A dor que dói sem contexto é uma dor muito mais dolorosa. E muito mais dolorida, sem dúvida.
E é por isso, Leandro, que os pais têm que ficar muito atentos aos jovens. Porque às vezes o jovem não consegue, não é por falta de empenho, por falta de motivação, por falta de ação. Ele não consegue falar para o pai e para a mãe: estou mal, preciso de ajuda. É uma percepção muitas vezes do pai, da mãe, da escola, de quem está ao redor dele. Nosso cérebro não estando ainda completamente mielinizado em todas as áreas, não estando completamente maduro em todas as áreas, faz com que haja muita confusão. Nós não consigamos dizer para a pessoa: eu não estou legal por causa disso, por causa daquilo. Então eu preciso de ajuda. E como que ele vai fazer esse tipo de representação? A criança muitas vezes fica doente. Começa a vomitar, Sim, começa a ter dor de barriga, começa a ter infecções de repetição. O jovem, no geral, ele também pode ter isso. Ele pode começar a ter, por exemplo, desconforto gástrico, começa a ter alguns sintomas de choro fácil, de choro imotivado, começa a se sentir muito mal, começa a se cortar, a se automutilar. Então, são sinais e sintomas que demonstram para os pais e para a escola e para quem esteja ao redor dele que ele precisa de ajuda, porque ele ainda não está conseguindo significar aquele sofrimento. Ele não consegue significar tudo aquilo. É um período de muita rejeição, é um período em que ele não se sente bonito, não se sente bonita, não consegue lidar com críticas. E aí nós temos que dar um novo significado para tudo isso. E é essa por isso que mudança a família é hormonal, algo né, Diogo? complexo. Muita mudança hormonal, né? Então, Muita o mudança. homem, a Muita mudança. timbragem, a voz muda, uma hora a voz é grave, outra hora a voz é aguda, você tem as partes mais distais começam a crescer demais, o corpo não ganha massa muscular ainda, você tem um monte de coisa É. acontecendo, é uma transição, Eu vejo, Leandro, que é muito literalmente. engraçado que às vezes recebo alguns clientes aqui no consultório de 14, 15 anos, e Hum. eu me vejo muito neles. Eu não Mas você não tem mais essa, menosprezo. você não tem mais essa idade não, tá, Diogo? Não Só tenho, não pra... Diogo, tenho, não tenho. cara, vamos parar. Deixa, Para por aí. calma aí. Que Não bom, tenho Diogo, que bom, não né? tenho essa idade mais. Não tenho essa idade mais. Não, não, Graças não. a Deus. Como dizia Nelson Rodrigues, jovens, por favor, envelheçam. Porque, Isso é ótimo. né? Nessa hora, ou Porque você ensina a gente como a gente consegue fazer isso, ou você muda de assunto, cara, porque não É, funcionou, não. não, exatamente, né? Mas creio que eu que eles têm, seja um hidratante aí. Eu não vou falar o nome não por questão de spoiler, não, mas tem uma apresentadora que usava um hidratante que começa com Mon, tá? é, Depois vocês juntem o final aí. E ou termina uma coisa com que termina com ox também, que Isso auxilia bastante. Mas auxilia vai bastante. para esse caminho, tá, Ivo? É difícil a gente comentar, mas é um momento de transição, de instabilidade hormonal, instabilidade Exato, exato. química, e tudo isso, claro, tudo isso junto com o social, porque o que é mais importante a gente entender é que a biologia não vai explicar tudo, mas o social também não vai. Por isso que essa relação ela tem que ser bilateral, né? Tem que ser a biologia no contexto da cultura, do social, e o social no contexto da cultura também, da biologia propriamente dito. São trocas o tempo todo, né? Então nós somos fruto dessas interações e o adolescente está ali buscando significado, buscando, tentando entender quem eu sou. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as identidades que a gente traz. Muitas vezes a gente joga de bandeja para o adolescente em si. Ele está em busca de uma tribo, buscando o que que eu sou, para onde eu vou, o que que eu vou fazer, né? E isso é muito curioso, porque o grupo em si, quando a gente pensa do ponto de vista cerebral, o cérebro está em busca de estabelecer ali a sua identidade com o grupo, com a tribo, com o companheiro, com a companheira. Até porque essa ideia bonitinha de que os opostos se atraem é uma mentira danada, terrível, é uma mentira feia que alguém contou aí para fazer uma poesia e colocar no filme de Hollywood. Os opostos correm, se matam, os opostos soltam bombas, os opostos guerreiam, os opostos esfaqueiam, isso que faz. Quando a gente pensa em opostos, é nesse sentido. E tudo isso que eu estou falando, inclusive, graças ao citocina, tá? Então, ocitocina que todo mundo romantiza e coloca no pódio, a ocitocina também é vilã de vez em quando. Sem dúvida, sem dúvida. Cara, E e aí, para fechar esse assunto, correlação dor e sono. Dá para se falar que existe uma correlação direta aí? Por exemplo, a falta de sono pode acentuar níveis de dor? Já que a gente estava falando sobre circuitos específicos, sobre neurotransmissores, imagino que sim, mas com a palavra vocês. com certeza, não tem dúvida. Nós temos hoje estudos mostrando que a percepção de dor em determinados momentos é algo diferente de contextos normais. E uma delas é o sono, Ivo. O sono, ele traz, a falta de sono, o sono desregulado traz para nós depressão,
traz para nós tristeza, traz para nós uma percepção do mundo completamente diferente, irritabilidade. Eu acho que isso não precisa nem de estudo. Se você já percebeu que aquele dia que você dormiu mal tá brigando mais com o marido, com a esposa, o Ivo com a sogra, então, todo esse contexto traz para a pessoa já circuitos que não são prazerosos. E a dor vem aí. Então nós temos uma percepção de dor diferente. A pessoa, por exemplo, vai lá, bate o dedinho naquele dia que ela dormiu mal, para ela essa dor tá 10 Esse vezes dedinho tá sofrendo hoje aqui tá pra cara. sofrendo. Viu? Depois da neuralgia do trigêmeo, a segunda dor, pior dor do mundo é bater o dedinho na quina, né? Mas não tenha dúvida, e parece que aqui na atrai o dedinho, é um ímã que elas têm ali. A gente tem a segunda maior dor do mundo, é essa, né? Mas é Não curioso, tenha dúvida. porque assim, tem várias questões, né? Quando a gente pensa na privação de sono, a própria serotonina e dopamina que auxiliam e são neurotransmissores presentes no sono, envolvidos no sono em si, também estão envolvidos diretamente na regulação da dor. Então, existe esse fator. E a outra questão que tem que ser falado necessariamente, que o sono e uma noite mal dormida e privação de sono está intimamente linkado ao aumento de marcadores inflamatórios no corpo. Então, você quer ter uma resposta de analgesia, você quer ter uma melhora em relação à cascata inflamatória, você tem que dormir, porque senão as citocinas pró-inflamatórias vão pegar e vão lá para cima. Então, a relação é literalmente direta. Tá? Bem, bem direta em si. Até basta a gente ver, às vezes, quando a gente está sem dormir privado de sono, as dores começam a aparecer de todas as partes possíveis. E não é só por uma questão muscular de ausência de repouso. Não é, porque existem fatores químicos envolvidos ali no teu cérebro. Bem legal, cara. E aí vem uma última dúvida aqui para a gente poder encerrar esse assunto agora. E o placebo na dor? Porque a gente tem alguns rituais, deixa eu pegar aqui um dos principais, acho que é o da Tailândia, Sayasat, alguma coisa assim o nome dele, onde você vê os caras que eles não estão colocando um piercing, eles estão atravessando um punhal gigante de uma bochecha a outra, eles estão atravessando um punhal pela parte de baixo do braço deles, eles estão se chicoteando e saindo sangue para tudo quanto é lado. E aí, cara? Sugestão mental, estados alterados, tá todo mundo muito doido. O que vocês Então, enxergam nesse cenário aí? a primeira coisa é que a dor ela é consciente, né? A dor ela tem caráter consciente, até porque quem sente a dor é o córtex cerebral e o córtex é a consciência. Embora nem tudo que esteja no córtex seja consciente, tudo que é consciente está no córtex. Tá? Quando a gente tem estados alterados de consciência, não quer dizer que a dor não esteja ali. A questão é que a gente não a percebe. É percepção. Né? Então, a gente tem ali a questão de não atribuir significado àquela dor que está ali aparecendo, ou seja, depende de consciência. Por isso que o placebo ele tem esse fator muito forte. Quando a gente pensa, eu diria que é um dos problemas que a gente sempre enfrenta, e não só em dor, mas em tudo que nós estudamos em neurociência, e aí é aquele momento que me faz acreditar cada vez mais na potência que o cérebro tem de produzir sintomas, assim como ele tem uma potência significativa de reduzir os sintomas. Quando você começa a ver grupos placebo e grupos que passaram por intervenções, e esse grupo placebo tem uma melhora significativa, uma resposta que você fala, como que isso aconteceu? Então, assim como também existe o efeito nocebo, né, que seria o oposto do placebo propriamente dito, onde essa expectativa negativa ela pode aumentar ainda mais a percepção da dor. E sem dúvida, porque o que é a sugestão? E a sugestão, pensando num transe hipnótico, o que é a hipnose? A primeira coisa que ela precisa fazer para você aceitar a sugestão é retirar teu senso crítico, é retirar a tua região pré-frontal, é retirar suas funções conscientes. Porque a partir do momento que eu estou dando a sugestão, se você ficar brigando com a sugestão e reagindo, não tem como isso acontecer. Agora, quando você permite que a sugestão ela chegue, automaticamente você consegue ali também entrar nesse momento desse efeito placebo em si e, claro, não sentir a dor propriamente dita. Né? Mas ela está ali, não quer dizer que ela não esteja. E, inclusive, é o que o analgésico faz. Né? Muitas vezes, não é que o analgésico em si ele vai chegar ali e vai falar, ele curou a etiologia do problema, porque se dói tá errado. E aí deixa um alerta e eu vou deixar para o Dr. Diogo falar. Diogo, por que a gente tem que ter cuidado com o analgésico? Aí é por alguns motivos, Leandro, mas só falando um pouquinho de analgésico, ele vai, na verdade, em um mecanismo, mas você não deixa de ter aquele estímulo externo muitas vezes. Por Sim. exemplo, a pessoa fez um hematoma gigantesco ali, bateu
braço e tá com um hematoma enorme. Você vai fazer um efeito anti-inflamatório, por exemplo, nessa questão, mas a tua causa, com o tempo, o teu corpo vai sanar. O que acontece hoje com os analgésicos é que nós temos um abuso de analgésico. E, por exemplo, na dor de cabeça. Na dor de cabeça, quando você faz um abuso de analgésico, aqueles mecanismos internos de controle da dor que nós temos, porque nós não queremos sentir dor o tempo todo, fazem um raciocínio inconsciente, claro. Por que eu vou ter esse mecanismo se você está me dando esse analgésico o tempo todo? E aí a Exato. pessoa toma um analgésico, passa a dor de cabeça dela, mas vem arrebentando logo depois essa dor de volta. E aí ela faz o quê? Toma mais um analgésico em cima. E aí você tem que dessensibilizar esse sistema. Fazer com que a pessoa não sinta mais a dor, não usando analgésico, mas tendo um mecanismo que ela vai fazer um controle, um uso racional, talvez, dessa medicação. E entendendo a etiologia também, né, E ô entender o Diogo? É aquela motivo, sem questão, dúvida. eu com um tornozelo inflamado, eu posso simplesmente ali tomar uma medicação que vai tirar a representação consciente da dor, mas o tornozelo está ali inflamado. E eu vou seguir forçando, forçando. Daqui a pouco a medicação deixa de fazer efeito, porque vai ser eliminado, tem o tempo de vida em si ali. Daqui a pouquinho você faz o quê? Você vai lá e toma outra medicação e começa a forçar e forçar e forçar. Esses são os riscos da analgesia, porque a analgesia não está lidando com a etiologia. Alguns sim, mas a grande maioria que vocês tomam dentro de casa não. E alguns deles, inclusive, não entram em vários países, mas aqui no Brasil está liberado, né? Sim. E é por isso, Leandro, que não adianta nada você ir, por exemplo, a um médico, se tratar de uma dor de cabeça com analgésico, mas continuar dormindo 3 horas por noite, Sim. continuar comendo mal, continuar tomando pouca água. Então nós temos que, sim, mudar o nosso estilo de vida. Num Isso serve para trabalho questões insatisfatório, emocionais e né, Diogo? físicas. Continuar num trabalho Exatamente. insatisfatório, num relacionamento que não te cabe mais, você tentando Exatamente. entrar nos desconfortos de quem não precisa. Então, assim, tem um monte de coisa envolvida que a dica que eu dou nesses casos, e repito, já falei isso em outros momentos com vocês, é que nunca vai ter cura onde se adoece. Nunca. Quer cura, afaste-se. Não posso me afastar fisicamente, utilize enquanto metáfora, porque metaforicamente funciona muito bem também. Porque senão o adoecimento ele vai persistir, não tem para onde correr, e claro, a dor ela vai ficar. Perfeito. Super bem colocado isso aí. Eu acho que vale inclusive falar que não adianta tomar uma Coca Zero buscando não consumir açúcar e sobrecarregar o seu rim de cálcio. Sódio, não adianta. sódio, Não né? adianta. De sódio, desculpa, exatamente Não isso, adianta. cara. E Coca-Cola, se quiser patrocinar, que pessoal falso, né? Agora patrocina. É brincadeira, é brincadeira. É brincadeira, não Não tem brinque essa, com os não. coleguinhas, não briguem, gente, Cara, faz parte. olha só, pra gente poder fechar isso aqui, agora fechando essa questão que a gente falou do placebo, ok, a gente entendeu então porque eles conseguem chegar nesse ponto e atravessar um punhal enferrujado ali de uma bochecha a outra e não ter uma infecção depois, inclusive. Só que assim, você chutou o dedinho na quina da cama que atraiu ele pela manhã, ele vai ficar roxo, né? Se você passar uma folha de sulfite sem querer no seu dedo, vai cortar e vai sangrar. Agora aqueles caras tiram um punhal de 3 metros da bochecha e não sangra depois. E aí, cara? Porque a gente tem um placebo meio bizarro, né? Porque você teria que ter uma alteração de estrutura, assim, de resposta biológica muito forte para você conseguir não ter uma infecção e para você não conseguir sequer sangrar depois com aqueles buracos absurdos pendurados ali. E aí? Cadê o cérebro nessa história agora, cara? E aí existem coisas que talvez transcendam a nossa vã filosofia, talvez tenha uma explicação que a Boa. gente não sabe, né? E aí a gente vai ter que tentar entender como é que esse sistema nervoso autônomo, como é que essa concentração ela vai funcionar, como que essa modulação toda ela vai acontecer. Mas em um grande resumo, não sei. Não sabemos, não Boa, tem então, eu já explicação fiz plausível pra ainda. anotar isso aqui pro nosso episódio um dia de coisas que a ciência não responde. A gente vai só inventando, não lança nada, né, cara? Mas É pelo menos tá complicado. anotado por aqui. Pô, acho que é isso, cara. Puta, super bom poder falar com vocês aqui. Muito bom esse nosso café com água e cerveja escondida. Eu não bebo, né? Eu falo de sacanagem. Mas, de verdade, bom poder ter vocês de novo aqui, a gente poder bater esse papo. Estamos de volta um pouco antes da primavera, então que Só as uma flores... questão aqui, eu tô tentando Ah, entender porque eu preciso responder isso, não vou ter desconforto na vida, né? Vamos lá, Diogo, não vamos deixar isso sem resposta não, cara.
uma coisa que a gente sabe é que a meditação ela causa um aumento do sistema nervoso parasimpático, né? E o parasimpático auxilia na vasoconstrição. Então, vamos cair nesse meio termo aí, cara. Vamos levar para aí que talvez esse vasoconstrição pode reduzir um pouquinho o fluxo do sangue, né? Diminuição da pressão sanguínea, É a diminuição do resposta que eu batimento posso trazer cardíaco. cientificamente nesse momento. Não, Porque, assim, poderia, de fato poderia. Agora, se grandes vasos, uma área muito vascularizada como a face, por exemplo, exato, mas a aí, esse ponto, mas aí depende, eu não sei aonde que lesionou. sim, Eu quero ver aí o meu lado cético agora numa femoral. O cara ir lá e falar assim, ó, para aí, na é, carótida, assim, falar assim, ó, para aí agora, né? para a carótida Fecha aí. essa torneira aí agora que eu quero ver, E né? já pega a Enfim, jugular interna e carótida junto. Aí sim. Cara, mas claro, eu né, queria gente? depois deixar um convite aqui para você ou para o Diogo fazer uma viagem para a Amazônia com tudo pago pelo Cerebrando para passar pelo ritual das luvas da formiga lá e depois contar pra gente como é que foi, cara. Eu Pode até ficar à pago, vontade, Leandro. não tem problema. Não vai nem pelo cerebrando, só pra eu ver, desde que filme me mande. É. Enfim, estou em Boa. paz, estou em Bom, paz. é isso, galera. Obrigado pelo papo de vocês aí. Já encerrando do meu lado aqui, obrigado para você que está ouvindo a gente. Relembrando que vocês nos encontram lá no nosso Instagram, @podcastcerebrando, ou no YouTube, ou no @cerebrando. E contem lá pra gente nos comentários se você chuta muito a quina com o dedinho, se você já passou pelo ritual das formigas, conhece alguém que já passou, se você já passou por algum ritual extremo de dor, a gente quer saber. E de repente a gente traz você até aqui para contar essas mentiras pra gente também. Brincadeira, pessoal. Mas para contar um pouco sobre como foi isso daí, a gente tentar entender e discutir um pouquinho mais. Valeu, obrigado, gente. Deixo vocês agora com o Dr. Diogo, Dr. Leandro para fazerem o nosso fechamento. É isso aí, pessoal. Para mim é isso também. É sempre uma satisfação imensa estar aqui com vocês e poder discutir ciência e tentar trazer de alguma forma também, em alguns momentos, essa questão mais descontraída. Até porque a gente já leva a vida a sério demais e no final todo mundo morre, né? Faz parte do processo. Mas o que eu deixo aqui para vocês como uma dica, e nada melhor para a gente conseguir lidar com aquilo que a gente permite. Então permita sentir. Claro que tem que ter prazo, né? A gente não pode ancorar na dor. Lembre-se mais uma vez e repito, a dor é inevitável e sofrimento é opcional. Vai doer em vários momentos, vai doer. Agora, o que eu faço com essa dor? Como eu a represento? Como eu trago do ponto de vista de significado? Como eu trago isso para a linguagem? Como que eu consigo, a partir desse sofrimento, construir novos laços, novas relações e até mesmo me entender e me compreender? Porque se a gente começa a pegar os grandes poetas que nós temos no Brasil e no mundo, sempre um pouquinho de tristeza e um pouquinho de sofrimento trouxe várias belezas, várias artes para a gente, né? Vinícius de Moraes vai falar isso para a gente de uma forma muito bonita. Para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, tá? Então, admitam, um cérebro que dói é também um cérebro saudável. Cuidado com as analgesias a todo momento. Tentem entender de onde veio, por que veio, de que maneira você está sentindo, por que você está sentindo. É um pouco do princípio da meditação, né? Essa capacidade de você conseguir se perceber e estar presente também faz parte desse processo, tá? Porque afinal a gente sabe que a neurociência não quer, que o cérebro em si não quer acionar esse córtex, mas se o que difere a gente é o córtex cerebral, a gente vai precisar fazer esse esforço, tá bom? Muito obrigado, agradeço o Diogo, agradeço o Ivo e espero que a gente se veja aí nos próximos encontros, no mesmo dia, no mesmo horário e no mesmo canal. Eu gosto de falar isso porque eu assistia Chaves e o Chaves falava. Obrigado. Boa, Leandro. Terminou com Boa. Chaves, está Não, excelente. acabou. Terminei com Acabou. Chaves. A filosofia foi feita. Não tem mais o que dizer. Shakespeare, o pequeno Shakespeare. Enfim, né? Vamos lá, obrigado, Ivo, obrigado, Leandro, obrigado a todos vocês que estão novamente aqui conosco no podcast Cerebrando. Nós sabemos todo o esforço, muitas vezes, que vocês fazem para nos ouvir e conseguir ficar todo esse tempo, mas para nós é fundamental. Nosso grande objetivo é que cada dia mais esse conteúdo seja pertinente para vocês na vida e que consigamos melhorar um pouquinho mais a cada dia. Muito obrigado, pessoal. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao Cerebrando. Valeu, Ivo, valeu, Leandro. Até mais. O meu foi mais legal falar do Chaves. Eu também achei. Valeu. Isso aí.